Imagine um universo, tão vasto e imenso que se cada estrela fosse um grão de areia, não existiria praias suficientes na Terra para colocar toda a areia. Estamos falando de mais de 2 trilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas e muitas delas abrigam planetas semelhantes ao nosso. Só na Via Láctea, há cerca de 400 bilhões de estrelas e por volta de 300 milhões de mundos potencialmente habitáveis, de acordo com a NASA. Com números tão absurdos, parece impossível estarmos sozinhos. Mas aqui é onde está o enigma, e depois de mais de 60 anos varrendo o cosmos com radiotelescópios, sondas e satélites, não encontramos nenhum sinal, nenhuma engenharia ou tecnologia alienígena. Não achamos absolutamente nada. Como explicar esse silêncio ensurdecedor? Hoje, vamos explorar algumas das teorias mais perturbadoras por trás do paradoxo de Fermi. Prepare-se, algumas delas vão desafiar tudo o que você acredita sobre nosso lugar no cosmos. E no final, você vai entender por que o silêncio do universo pode ser a maior pista de todas. Mas antes precisamos entender um pouco sobre o que é esse paradoxo de Fermi. Em 1950, durante um almoço no Laboratório Nacional de Los Alamos, o físico Enrico Fermi fez uma pergunta aparentemente simples: onde estão todos? Ele argumentou que, se o universo é tão antigo e vasto, civilizações avançadas já deveriam ter colonizado a galáxia inteira. Mesmo com naves viajando a uma fração da velocidade da luz, isso levaria apenas alguns milhões de anos, parece muito, mas seria como um piscar de olhos na escala cósmica. Mas até hoje, não há evidências de que isso tenha acontecido. Nenhum sinal de rádio, nenhuma megaestrutura alienígena, nenhum vestígio de tecnologia avançada. Esse silêncio é o que chamamos de paradoxo de Fermi, uma relação da contradição entre a alta probabilidade de vida alienígena e a falta de contato com a humanidade. E as respostas possíveis para esse paradoxo são tão fascinantes quanto aterrorizantes. Algumas, por exemplo, dizem que existe um grande filtro. Outras sugerem que civilizações se autodestroem. Tem a que diz que somos os primeiros. E há quem acredite que já estamos sendo observados. Isso também nos leva a uma questão ainda mais profunda: será que estamos procurando da forma certa, ou será que há algo fundamental que ainda não entendemos sobre o universo? Para entender melhor, precisamos começar falando sobre a equação de Drake. É uma fórmula criada pelo astrônomo Frank Drake nos anos 60. Ela tenta estimar o número de civilizações inteligentes na Via Láctea, levando em conta fatores como a taxa de formação de estrelas, a fração de planetas habitáveis e a probabilidade de vida surgir e evoluir para uma forma inteligente. Mas aqui está outro problema. Alguns desses fatores são incrivelmente difíceis de estimar. Por exemplo, quantas civilizações desenvolvem tecnologia para se comunicar conosco? E o mais importante, quantas sobrevivem tempo suficiente para fazer isso? Essas incógnitas tornam a equação de Drake uma ferramenta mais filosófica que matemática. E é aí que as teorias começam a ficar assustadoras. A equação de Drake nos diz que o número de civilizações inteligentes na galáxia depende de vários fatores. Mas o último deles, representado pela letra L, é o mais intrigante. Ele representa o tempo de vida de uma civilização tecnológica. E é aqui que entra a hipótese do grande filtro. O grande filtro sugere que existe um estágio crítico no desenvolvimento de civilizações que quase nenhuma consegue superar. Esse estágio pode ser de diferentes tipos, como a transição de vida unicelular para multicelular, o surgimento do raciocínio e inteligência, ou algo mais sombrio e catastrófico, como a autodestruição por guerras nucleares, as mudanças climáticas ou pandemias globais. Isso nos faz pensar que, se por acaso o grande filtro foi um acontecimento do nosso passado, significa então que conseguimos superar essa barreira raríssima, e podemos ser uma das poucas civilizações que conseguiu esse feito, ou talvez a única do universo. Entretanto, se ele estiver no nosso futuro, isso seria uma péssima notícia para a humanidade, porque a maioria das civilizações se autodestroem antes de colonizar a galáxia. Isso seria um risco para o futuro da humanidade. E se a resposta for ainda mais perturbadora? E se não existirem outras civilizações? E caso sejamos os primeiros, ou os únicos em todo o universo?
Essa ideia, conhecida como hipótese da solidão cósmica, sugere que a vida inteligente é tão rara que podemos ser os únicos a contemplar o cosmos. Mas o que isso significaria para nós? Para entender essa hipótese, precisamos voltar ao início de tudo. O universo tem 13,8 bilhões de anos, mas a vida na Terra surgiu há apenas 3,7 bilhões de anos. E a vida inteligente como a conhecemos hoje, existe há meros 200 mil anos. Em termos cósmicos, isso é um piscar de olhos. Talvez apenas sejamos os primeiros a surgir em um universo ainda jovem. Existem outras teorias que tentam explicar o silêncio do universo. Uma delas é a hipótese do zoológico galáctico. Talvez civilizações avançadas já tenham nos encontrado, mas nos mantêm isolados, como animais em um santuário, nos observando e estudando de longe. Outra ideia intrigante é a hipótese do planeta raro. Talvez a Terra seja um caso único, com condições tão específicas e com uma sequência de acontecimentos tão únicos, que a vida inteligente é quase impossível em outros lugares do universo. Alguns cientistas argumentam que a vida inteligente pode ser um fenômeno extremamente raro, sendo resultado de uma série de eventos improváveis. Por exemplo, a Terra está em uma região privilegiada da Via Láctea, longe de explosões de supernovas ou buracos negros supermassivos que poderiam engolir todo o sistema solar. Temos uma lua grande o suficiente para estabilizar nosso eixo de rotação, e um campo magnético que nos protege da radiação solar. Essas condições podem ser tão únicas, que a vida inteligente é quase um milagre cósmico. E se o silêncio do universo não for apenas uma questão de distância ou tecnologia, mas um sinal de perigo? E se por acaso lá fora, existirem civilizações hostis, prontas para caçar e destruir qualquer forma de vida que se revele? Essa é a hipótese da civilização predadora. Uma das teorias mais sombrias por trás do paradoxo de Fermi. A ideia é simples, mas aterrorizante. Talvez seja extremamente perigoso emitir sinais para o espaço, porque civilizações avançadas e hostis podem nos detectar e nos eliminar antes que nos tornemos uma possível ameaça. Essa hipótese foi popularizada pelo físico e escritor David Brin, que comparou o universo a uma floresta escura, onde cada civilização se esconde para não ser descoberta. Imagine o seguinte cenário. Uma civilização alienígena avançada descobre nossa existência através de sinais de rádio, como os que enviamos desde o início da era espacial. Eles podem ver a Terra como uma ameaça em potencial, seja por nossos recursos, nossa tecnologia ou simplesmente por nossa capacidade de competir na escala cósmica no futuro. E, em vez de tentar contato, eles decidem nos destruir antes que seja tarde demais. Mas por que uma civilização alienígena faria isso? Há várias possibilidades. Talvez eles sejam imperialistas, buscando expandir seu domínio e eliminar concorrentes. Ou paranoicos, acreditando que qualquer outra forma de vida é uma ameaça existencial. Ou quem sabe, predadores naturais, que evoluíram em um ambiente onde a competição e a eliminação de rivais são essenciais para a sobrevivência. O paradoxo de Fermi nos lembra que o silêncio do universo pode ser tanto uma esperança, quanto um aviso. Se acharmos vida, será revolucionário. Ou talvez sejamos os únicos sobreviventes de um universo hostil. E você? O que acha que explica o silêncio do universo? Deixe nos comentários. E se quer mais conhecimento, inscreva-se no canal e ative o sininho. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.